Olá a todos e que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu estou aqui fazendo um propósito mais uma vigília. Estou naquele propósito que eu pedi para as pessoas enviarem os nomes. Estou aqui no propósito aqui. E eu quero compartilhar uma palavra com todos nessa hora. Eu estava lendo aqui agora há pouco, em primeira epístola de João, no capítulo 5, João escreveu aqui sobre aquele que é nascido de Deus. O que acontece na vida daquele que é nascido de Deus? Qual a importância de ser nascido de Deus? Qual é a diferença entre aquele que só vai à igreja e aquele que é nascido de Deus? Porque muitas pessoas vão às igrejas, mas nem todo ainda é nascido de Deus. Olha o que diz aqui no capítulo 5, primeira epístola de João, no versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou melhor, não vive em pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Olha só, o mundo inteiro jaz do maligno. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos andar ao mesmo tempo em dois caminhos. O Senhor Jesus, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou havemos de amar a um ou odiar a outro, ou se dedicar a um a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou melhor dizendo, as riquezas, ao mundo. Nós não podemos caminhar com Jesus e ao mesmo tempo caminhar com o maligno. A pessoa que vive na prática do pecado e que vive pecando, cometendo injustiça, maldade, a pessoa está na prática do pecado. Uma coisa é a pessoa, estou sentado aqui, uma coisa é a pessoa errar, e outra coisa é a pessoa continuar no mesmo erro. A pessoa está preso à prostituição, ao adultério, está preso ao crime, às drogas, à desonestidade, à injustiça. A pessoa sabe que é errado, mas continua nesse erro, nessa vida. A pessoa está vivendo em pecado. Mas a Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive cometendo erros, maldade e injustiça, porque ele é nascido de Deus. Ele nasceu de Deus porque ele aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, arrependeu dos seus pecados e decidiu abandonar a vida de ele. Não basta apenas nós estarmos dentro da igreja. O que vai fazer a diferença é se nós nos esforçamos, se nós tomamos a decisão de caminhar de fato, de verdade com o Senhor. Pegar esta palavra que eu estou mostrando para todos e você caminhar nela, caminhar nessa palavra. A Bíblia diz: quem é nascido de Deus é de Deus, e o maligno não lhe toca. Amigo, amiga, o maligno não vai tocar em você. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Ainda que tente tocar, ele não vai prosperar. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Você escolheu seguir com Cristo. Mas enquanto a pessoa fica na corda bamba, a pessoa fica indecisa, cheia de dúvidas,
se quer mesmo de fato seguir com Cristo ou não, a pessoa está perdendo tempo, sabe? A pessoa está tanto tempo vindo para a igreja, já está há 1 ano na igreja, 2 anos, 3 anos na igreja, a pessoa já até aceitou Jesus, mas não quer batizar, e outros já até batizaram nas águas, mas ainda não nasceu de Deus, porque a pessoa ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não abandonou o vício, ainda não abandonou a injustiça, a prostituição, continua do mesmo jeito, continua bebendo, continua fumando, continua vivendo a mesma vida que vivia antes. Só que a única diferença é a pessoa está indo para a igreja, está ouvindo a palavra, louva a Deus, e às vezes até um dizimista, ofertante, mas a pessoa está perdendo tempo, está caindo no engano do diabo. Por isso o diabo tem agido na vida de muitas pessoas em todas as igrejas. Não estou falando na nossa igreja, estou falando em todas. Existem pessoas que precisam ter um encontro real com Jesus, que precisam nascer de Deus, porque enquanto elas não nascerem de Deus, elas vão viver no pecado, no erro, na injustiça, e vão acabar virando um religioso fanático, não nascido de Deus. Existe um espírito chamado falsa santidade. A pessoa demonstra diante dos outros que é uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, mas não é. A Bíblia diz: pelos frutos conhece uma árvore. Nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. E quando a palavra fala fruto, não é da pessoa orar e ser atendida, e sim os frutos de arrependimento. O João Batista, quando estava pregando no Jordão, vieram muitos a ele, publicanos, soldados, pessoas de todas as classes, chegaram para ele, e João Batista disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Frutos dignos de arrependimento. Que a pessoa mudou, que a pessoa abandonou toda aquela vida errada. Aquele homem está dentro da igreja, mas agride a esposa, maltrata a esposa. Aquela mulher está dentro da igreja, mas dá um mau testemunho de mulher de Deus e de casa. Tudo errado. Aquele homem vem para a igreja, mas continua bebendo, continua fumando, continua com outra na rua, machuca a esposa. E às vezes a pessoa até demonstra que é de Deus. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque ele nasceu de Deus, ele tem Jesus, Jesus mora dentro do coração dele. É isso que falta para muita gente, a pessoa nascer de Deus. Não basta apenas estar dentro da igreja. A igreja a gente vem para ouvir a palavra, para aprender, para manter comunhão uns com os outros e viver lá fora o que temos aprendido aqui. Toma uma decisão na sua vida. Você que já tomou uma decisão, que já é nascido de Deus, continue nesse caminho. Mas se alguém me ouviu, ainda não nasceu de Deus, e o maligno continua agindo na sua vida, você precisa nascer de Deus, você precisa decidir se consagrar. A Bíblia diz: todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, se alguém bater a porta se abrirá. Buscai o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Se você o buscar, ele se deixará ser achado por ti. Jesus disse: se alguém tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Jesus vai se manifestar a você. Talvez há muitos
que até hoje Jesus nunca se manifestou, porque a pessoa só lê a Bíblia da igreja, mas quando chega em casa esquece da palavra, esquece de Jesus, esquece de tudo e começa a viver uma vida segundo o mundo. Entenda, para encerrar, o mundo jaz do maligno. Decida, se você ainda não se decidiu, decida caminhar com Cristo. Se você já decidiu, continue nesse caminho. Um forte abraço do pastor Giovanni. Gostou da palavra? Compartilha, dá uma curtida, comenta, é muito importante. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Se alguém quiser entrar em contato comigo, quiser participar do propósito da vigília que eu estou fazendo toda quinta-feira, inclusive hoje é a 4ª vigília, ainda falta 3 ainda, são 7 vigílias, envie o seu nome para mim. O meu WhatsApp é DDD 98 981 77 2414. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.